Vai gravar agora? Fernando, agora é o quadro. Boa noite, Brasil. Aqui é o desmascaramento histórico. Eu queria, dentro de um tempo calmo e tranquilo, colocar um pouco de história didática dentro da televisão. Então eu sempre ouço falar que o presidente João Goulart, que foi derrubado em 1964, era um incompetente, um louco, um subversivo. Eu fiz uma revisão histórica disso, independente das categorias clássicas dos pensamentos dominantes no Brasil, e fiz um pequeno documentário usando umas imagens do filme Viramundo, do meu amigo Geraldo Sarno, mostrando as reformas que o Jango queria fazer. E a pergunta é a seguinte: seriam essas reformas hoje tão perigosas ou talvez elas fossem necessárias? E essas reformas seriam reformas comunistas ou apenas reformas para fazer... eu não sei falar a linguagem do Sebrap, do Izeb, essa linguagem, aliás, é uma mistificação. Reformas que provocariam talvez uma revolução brasileira socialista ou provocariam a sobrevivência de um capitalismo, de um neocapitalismo democrático. Aliás, vamos ao filme, o material é muito interessante. Quais eram as reformas do Jango? Luz, câmera, ação. Apaga a luz aí, o momento de escuro, é isso mesmo, manda ver. Em 1963, Jango nomeia Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil, Santiago Dantas, ministro da Fazenda, Almir Afonso, ministro do Trabalho, e Celso Furtado, ministro sem pasta. Nós, mulatos brasileiros sertanejos, perguntamos o seguinte: o Brasil precisa ou não precisa de reformas estruturais? Por isso que eu disse aqui a semana passada que o plano que o Ney Braga, governador do Paraná, Saravá, mandou ao Figueiredo era um plano ótimo. Porque todo mundo está falando em partido, mas os partidos falam em Constituição, um papo furado, um papo jurídico, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, aquele negócio decadente brasileiro, e não fala no básico, nas reformas estruturais. Realmente, se houvesse reformas estruturais no Brasil, uma parte da classe proprietária da riqueza sairia prejudicada. Mas essa classe, se ela for humana, ela não poderia ceder também em função de uma nova utopia? Por que a burguesia tem que ser cruel, desumana? Bom, matéria para reflexão. Boa noite, Saravá. Leu, enfim, não há nenhum sentido de provocação, não há nenhuma loucura, apenas o sentido é provocar uma reflexão crítica e tocar em mitos. Inclusive eu posso criticar. Eu gostaria que alguém viesse aqui dizer que Glauber Rocha é um canalha e eu coloco no ar para você dizer tudo contra mim que ele pensa. Assim é a democracia. Todos nós temos um ego semelhante, de forma que nada de guardar rancores e nada de guardar loucuras escondidas. E por isso que eu não admito o revanchismo. Os comunistas não podem ficar dizendo por aí que não tem dissidência na União Soviética, que não tem repressão lá. Tem repressão lá. A Revolução Soviética acrescentou coisas positivas, mas também coisas negativas. Não pensemos no exterior, pensemos no Brasil. Voltemos para dentro do Brasil, dentro dos nossos rios, das florestas, do grande Brasil, onde vive um povo pobre, liquidado, doente, que precisa realmente de ser resgatado. Então vamos acabar com essa disputa pelo poder e ver as coisas básicas: saúde, escola, hospital, o normal. Temos um pouco de amor pelo povo. Por isso que eu não gosto dos líderes burgueses, porque eles ficam num papo furado e disputam o poder. Nada de autoritarismo, ninguém tem o direito de falar em nome do povo. E a Revolução Soviética já era, a Revolução Francesa, Giscard d'Estaing, Eurocomunismo, e adeus Europa. Vamos descobrir a feijoada, o carnaval, o frevo, as coisas nacionais. E existe o Brasil. Os brasilianistas, esses estrangeiros, brasileiros que ficam falando mal do Brasil, esses estão superados pela história. Nós somos negros, mulatos, índios, nós somos um povo de nordestinos, a nossa cultura é a macumba, não é a ópera, de forma que vamos lá, vamos descobrir o Brasil. Jango já era, mas João Figueiredo poderá realmente dar o salto triplo, integrando inclusive a esquerda, a direita, na feijoada, a grande jogada, o grande modelo. É isso aí, boa noite. Eu tinha mandado um longo questionário para o Glauber e no dia lá do fechamento chegou uma carta de uma lauda. Eu olhei e fiquei desesperado, botei a carta no bolso, né? Falei, pô, perdemos na entrevista do Glauber, agora não dá mais tempo. Eu mando uma péssima entrevista, mandou uma carta para mim e tal. Quando cheguei em casa, aí eu resolvi ler a carta, alguma coisa me tocou, eu fui ler a carta, e a carta terminava dizendo, faça o que você quiser, publique, não sei o que e tal. Aí eu liguei para o Cacá tinha estado na Itália pouco antes. Falei, Cacá, olha, dá para você ouvir aqui uma carta do Glauber, pequena? Dá. Aí li para o Cacá disse, olha, é exatamente isso que ele está pensando. Eu voltei a ler a carta e vi que o final era para publicar. Aí eu publiquei.
Por exemplo, quando o Glauber foi ao Peru me ver, eu disse ao Glauber, eu deixei de ficar com o Allende, que eu era assessor do Allende, no Chile, onde ele tinha estado comigo, eu vim para cá, porque eu não vejo uma possibilidade do Brasil chegar ao socialismo por uma eleição. Mas não é impossível que os milicos do Brasil, em vez de serem a mão armada da classe dominante, dos latifundiários, do pior que há no Brasil, que eles mudem de posição. Eu estou estudando aqui como é que um grupo de militares fez e está fazendo a Revolução Peruana. Ele se interessou muito, quis se apresentar a pessoas e tomou muita informação. Isso é que explica porque Glauber disse essa loucura para o Zwenir. Os dois gênios da raça são o Golbery e o Darcy. Ele estava querendo me aproximar do Golbery, me aproximar dos ideólogos do golpe, que chama de revolução, para tentar ver se punha juízo na cabeça dos milicos. É claro que a esquerda não entendeu nunca isso, e todos ficaram muito contra o Glauber. Mas havia alguma razão, havia algum sentido, havia alguma lógica naquela coisa aparentemente absurda que o Glauber estava fazendo. E houve uma daquelas coincidências, né, que o Glauber adorava. O dia ele chegou em Portugal no dia em que o Figueiredo tinha chegado. Ele estava em Sintra quando o Figueiredo, houve um almoço para o Figueiredo no Paço da Vila. Glauber, nesse dia, acordou cedo. Eu brinco até que ele fez uma coisa que ele, na verdade, não fazia isso tudo no mesmo dia, que é fazer a barba, tomar banho, se pentear, e vai o Silvio, no meio lá de 3.000 pessoas que estavam esperando, e quando o Figueiredo chega, ele se aproxima e diz: olha, o senhor está fazendo um grande governo. O Figueiredo reconhece ele e diz assim: eu também gosto muito dos seus filmes. Ele estava comigo e foi me visitar no Uruguai. E eu tinha que participar aquela noite de um encontro do candidato a presidente da República, o general Sereni, e dos políticos principais do Uruguai, que queriam falar comigo de política latino-americana, de como ia a América Latina. Eu fui lá para isso. Agora o Glauber, quando eu soube por mim que eu ia ter essa reunião, ficou louco. Se eu nunca vi uma reunião dessa, se me leva, eu quero. E insistiu tanto que eu levei. Fiz a loucura de levar. Cheguei lá, fiquei sentado com o grupo reitor da Universidade do Uruguai, o candidato a presidente da República, um grupo de pessoas importantes, fiquei sentado com elas conversando. Quando eu senti pelo faro, era o Glauber fumando um baseado, fumando fumando sua maconha. E eu caí numa vergonha desse Glauber doido. Tomara que essa gente não saiba o que é maconha, para não saber o que ele está fazendo. E ele fumou seu baseado inteirinho, depois apagou num vaso assim, e ficou sempre atento assistindo nossa conversa.